Olá, candidatos. Retomando ao nosso assunto da aula anterior, lembrando que no nosso encontro passado falávamos da Lei 9.099/95, da lei chamada dos juizados especiais. Chegamos a falar das competências previstas no artigo 3º em razão do valor e das competências também em razão da matéria. Continuaremos hoje nesse nosso encontro a partir do artigo 5º da Lei 9.099, onde vamos perceber que o legislador, ao formular a Lei 9.099, ele trouxe também o papel dos juízes com tudo isso. O papel dos juízes que vão analisar a Lei 9.099, que vão analisar os processos que correm sob essa lei, sobre os juizados especiais cíveis. E diz assim o artigo 5º, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum e técnica. E aqui eu volto a esclarecer aos senhores, sendo fundamental a observância de alguns princípios constitucionais. Então o juiz, ele tem esse direito, ele tem essa liberdade para determinar as provas necessárias para a formação do seu convencimento, da sua decisão, as provas que deverão ser produzidas e apreciar de uma forma especial, valorando uma a outra, de acordo com o seu convencimento. Mas esse juiz, ele deve sempre observar os nossos princípios constitucionais. Porque embora o juizado especial seja um procedimento mais rápido, mais célere, de menos complexidade, eu não posso impedir a defesa do outro. E um desses princípios que nós falamos é justamente a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, previsto na nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso 55. Então, nós vamos observar ali que, embora o juiz ele tenha essa liberdade para análise de prova, essa liberdade para estar requerendo uma prova a outra, ou outra qualquer que se ache necessário, ele deve sempre dar a parte contrária, ele vai sempre dar a parte que está respondendo àquela demanda, a parte adversa do processo, o direito de se defender, o chamado princípio do contraditório, da ampla defesa, prevista na nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, conforme já falado. Então vamos dar uma lida no nosso slide, referente ao artigo 5º, referente ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Prevê a nossa Constituição Federal assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, pessoal, nós vamos perceber que não só a Constituição da República, ela prevê esse princípio do contraditório e da ampla defesa, mas também nós temos aqui a citação da de convenções americanas sobre direitos humanos, também do Pacto de São José da Costa Rica, que foi aprovada pelo Congresso Nacional através de decreto legislativo, decreto este que recebe o número 27/92, que também garante este contraditório, que também garante esta defesa. E aí nós percebemos que a lei dos juizados especiais, ela deve respeitar também o direito que a outra parte, que a parte adversa tem de produzir a sua defesa. E esse contraditório, essa ampla defesa, no pacto já citado, ele é previsto ali no seu artigo 8º do Decreto Legislativo 27, o qual nós também leremos agora. Diz assim: garantias judiciais. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, o importante é observarmos aqui, pessoal, lembre sempre disso, essa liberdade do magistrado, essa liberdade do juiz em decidir as provas a serem produzidas, em decidir qual prova vai ser mais utilizada, mais valorada, qual prova ele dará mais valor na sua decisão. Ela não pode tirar das partes do processo, da parte que está respondendo o processo, que está sendo chamada no processo, o direito à sua defesa. Então ele tem que respeitar, ele tem que dar um prazo, ele tem que determinar que a parte possa ter este prazo para que se defenda. E aí sim ele vai exercer a sua liberdade no seu julgamento, pedindo, requerendo outras provas que ali não produzidas, ou simplesmente julgando o processo com aquilo que tem em mãos, dando valor àquilo que já foi produzido dentro de um processo. Então é fundamental observar que essa liberdade que o magistrado tem para decidir, para requerer novas provas, ela não pode tolher, ela não pode tirar o direito que as partes têm à defesa, à produção das suas provas. E aí nós passamos para o artigo 6º, que diz também que essa decisão, nós continuamos a falar dos magistrados que atuam nos juizados especiais cíveis, que essa decisão que o juiz poderá adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justas. Ou seja, que ele pode analisar aquilo de uma forma justa. Na verdade, ele deve, esse poderar, ele tem o sentido de dever. Em cada caso, ele vai aplicar, ele vai trazer a decisão que reputar-se mais justas, mais igualitária, que vai atender ao clamor da sociedade, ao clamor das leis e à exigência do bem comum. E aqui eu faço um parêntese para discriminar o porquê desse artigo, para que nós possamos relatar o porquê desse artigo. Parece ser um meio comum, parece ser um artigo já previsível. Nossa, o juiz tem que buscar aquilo que não é justo. A gente sabe que essa é a razão das nossas legislações. Mas esse artigo ele quer dizer justamente o seguinte, que o juiz não precisa estar adstrito única e exclusivamente à hipótese legal, à hipótese prevista na lei. Ele tem que analisar também as questões da sociedade, a evolução da sociedade, aquilo que é justo, aquilo que é prático. É lógico que observando, não fugindo aquilo que lhe é permitido por lei, mas observar o andamento comum, o bem comum da sociedade para julgar, para trazer a sua decisão. Está sim ligado à lei, mas ele pode expandir desde que não a contrarie, com observâncias de requisitos, de normas já criadas não por uma lei, mas pela própria sociedade, dessa prática comum da sociedade. Ou seja, o bom senso ali nas suas decisões. E aí é muito importante, eu trouxe para vocês um texto, uma decisão do juiz Dirceu dos Santos, que em sua decisão nos traz as lições dos juristas belga Henri Depage, que diz assim, vamos ao nosso slide, sem dúvida, assim como não pode o juiz tomar liberdades inadmissíveis, interpretando a lei, tampouco pode permanecer surdo às exigências do real e da vida. O direito é essencialmente uma coisa viva. É chamado a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem e se modificam. A finalidade da lei não é imobilizar a vida, cristalizando-a, mas permanecer em contato com ela, segui-la em sua evolução e ainda adaptar-se. E daí resulta que o direito tem um papel social a cumprir e o juiz deve, lembrando-se, deve dela participar, mas consoante as necessidades sociais que são chamadas a reger.
E segundo, as exigências da justiça, da equidade, que constitui a sua finalidade, o seu fim. Em outras palavras, a interpretação não deve ser formal, somente baseada na lei. Precisa ser, antes de tudo, real, humana, social e útil. E esta é a razão, uma das razões que nos leva à observância de uma sentença, que nos leva a ver que um juiz ele busca não só a letra fria da lei, mas também a interpretação daquilo que é real, da humanidade, daquilo que é socialmente útil. E é isso que prevê o artigo 6º da nossa Lei 9.099/95, chamada Lei dos Juizados Especiais. E aí, pessoal, nós vemos uma inovação. Partindo agora para o artigo 7º desta lei, nós vamos reparar uma inovação na legislação quanto aos conciliadores, quanto aos juízes. Por quê? O artigo 7 ele traz a figura dos juízes leigos. Vamos dar uma olhadinha no artigo 7º da Lei 9.099/95. Diz assim: os conciliadores e juízos leigos são auxiliares da justiça, recrutados os primeiros, preferencialmente, entre os bacharéis em direito, e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. E aí, no seu parágrafo único, no parágrafo único do artigo 7, diz assim: os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. E aqui a gente abre um parênteses. Primeiro, esclarecendo quem são os juízes leigos. Juízes leigos não são aqueles juízes concursados, mas são aqueles juízes eleitos pelas partes. É lógico que no caso de uma instrução processual, esse juiz leigo, ele vai ficar ali sobre a análise, sobre a administração, sobre a regência do juiz togado, que é aquele juiz que efetivamente prestou um concurso, magistrado, colocado pelo Estado. Porém, a lei dos juizados especiais ela inova, trazendo a figura dos juízes leigos. E esses, diz a lei, que serão recrutados para o quê? Como auxiliares, verdadeiros auxiliares da justiça. Ou seja, a figura desses juízes, assim como dos conciliadores, ela traz como um apoio, como alguém que auxilia justamente o quê? A aplicação, a equidade, a justiça, a igualdade, que busca a razão social. E nós vamos perceber que esse artigo 7, ele diz que os conciliadores, preferencialmente, serão recrutados entre os bacharéis em direitos, e que os juízes leigos, preferencialmente, advogados com mais de 5 anos de experiência. E aí eu paro um pouquinho, para que nós possamos observar uma questão muito suscitada em concursos. Quando a lei, quando o artigo 7º traz esse recrutamento, dizendo que preferencialmente serão, nos casos dos conciliadores, bacharéis em direito, e nos casos dos juízes leigos, advogados com mais de 5 anos de experiência, o legislador ele não procurou fazer com que isso fosse obrigatório. É preferencialmente como o próprio texto legal fala. Ou seja, na verdade, é uma opção. Deve-se procurar que sejam esses os primeiros a serem recrutados. Mas não quer dizer que outros não possam ser recrutados como conciliadores ou como juízes leigos, que sejam impedidos de exercer tais funções que visam justamente o auxílio à lei. E o parágrafo único do artigo 7 diz o seguinte, é uma questão muito importante a se observar. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto estiverem desempenhando tais funções. E aqui, nós precisamos observar, como já falado, a figura do juiz leigo, ele foi uma inovação da Lei 9.099, que possibilita justamente a substituição do juiz togado, que é aquele que nós já explicamos, tá? Quanto à instrução processual.
Porém, como no caso dos conciliadores, devem ser observados alguns requisitos que nós vamos tratar adiante. Então, a lei traz como requisito o quê? Conciliadores, bacharéis em direitos, juízes leigos, advogados com mais 5 anos de experiência. Porém, aquilo que é considerado, que é tratado como requisito, que muitos tratam aí como requisito, ele é uma questão opcional. Neste caso, a letra da lei serve como sugestão e não como obrigatoriedade, não como imposição. Por isso, traz o termo preferentemente e não obrigatoriamente. Então, se os senhores forem indagados sobre a obrigatoriedade de serem os conciliadores bacharéis em direitos e sobre a obrigatoriedade de serem os juízes leigos, advogados com mais de 5 anos de experiência, a resposta está explícita na própria lei, ou seja, preferencialmente. Preferentemente não é algo obrigatório, não existe essa obrigatoriedade. Então, a resposta a tal questão seria justamente essa. Existe a preferência no recrutamento, mas a lei não obriga que essas pessoas não traz como requisito essencial, apenas uma sugestão, ok? Essa não é para errar. E aí nós vamos passar justamente ao previsto do parágrafo único já falado do artigo 7º, onde fala da incompatibilidade da advocacia. E aí nós vamos perceber o seguinte: tanto os juízes leigos como os conciliadores, como já falado nesse artigo, eles são auxiliares, eles auxiliam a aplicação da justiça, auxiliam na justiça. E eles não são remunerados, não existe uma remuneração para essa atividade, que é feita sem qualquer remuneração, sem qualquer gratificação. E aí, tornar-se incompatível com o exercício da advocacia tiraria a aplicação prática da questão. Por quê? Porque tanto o advogado com mais de 5 anos, se ele não pudesse exercer nenhuma função, por incompatibilidade com o fato de ser juiz leigo, ele deixaria de auxiliar a justiça. Assim como o estagiário, porque ele precisaria da questão financeira. E nós sabemos que, neste caso, não somos, como conciliadores ou juízes leigos, remunerados. Então, uma decisão recente do STJ, uma decisão superior, ela diz que, na verdade, não há incompatibilidade. Assim como, em muitos casos, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que cuida dessa questão ética dos advogados, que disciplina a questão ética do que o advogado pode fazer ou não, ela estabelece, ela decidiu que não há incompatibilidade. A única questão é que o advogado que atua como conciliador, ou até como juiz leigo, ou até o próprio estagiário, ele não pode exercer a sua atividade no mesmo juizado onde atua, seja como conciliador ou como juiz leigo. Então não existe uma incompatibilidade com o exercício da advocacia. Simplesmente uma restrição ao quê? A atuar ali no mesmo local onde atua como conciliador ou ainda como juiz leigo. Então ele pode exercer a advocacia normalmente, desde que não atue no mesmo juizado onde tem essas funções auxiliares à justiça. Então o bacharel de direito que atua como conciliador e não ocupa cargo efetivo ou comissionário no judiciário, ele não submete-se à hipótese de incompatibilidade que é regida lá pelo Estatuto dos Advogados. Ele pode normalmente atuar como conciliador. Não há essa incompatibilidade. Não existe tão somente a incompatibilidade geral, não existe uma incompatibilidade somente no âmbito judiciário. Ele vai poder exercer normalmente, desde que não atue especificamente no mesmo juizado, na mesma comarca, no mesmo
local onde é conciliador ou juiz leigo. Não existindo esse impedimento, não existindo essa incompatibilidade. É isso que queremos dizer com referência a essa tão suscitada incompatibilidade, tão pedida em vários concursos aí da área jurídica. E aí, pessoal, nós vamos passar agora para o artigo 8º, que fica aquela questão: quem pode ajuizar uma ação junto ao juizado? Nós percebemos que nós falamos de valores, das ações, dos tipos de matérias que podem ser suscitadas ali, das competências em razão da matéria. E agora, quem pode juizar? Será que qualquer pessoa ela pode discutir a sua demanda, seja ela jurídica ou física, junto ao juizado especial civil? Será que qualquer uma pode se valer da Lei 9.099? Não. O artigo 8º da Lei 9.099 diz o seguinte: não poderão ser parte no processo instituído pela lei, ou seja, o procedimento especial dos juizados especiais cíveis, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Por quê? Como já falado em nossos encontros, essas pessoas precisariam de maior representação, precisariam de uma melhor análise, são casos que não traz uma menor complexidade, e aí fugiria a essência da criação dos juizados especiais. Por isso, as pessoas não podem se valer de procedimentos especiais previstos na Lei 9.099. Elas são impedidas de exercer a sua pretensão junto aos juizados especiais cíveis. Pela Lei 9.099, pelo artigo 8º, essas pessoas devem procurar o rito anterior à Lei 9.099, que seria o rito ordinário, um rito mais moroso, menos célere que o rito da Lei 9.099 dos juizados especiais, que falamos nessa oportunidade. E aí, no parágrafo 1º deste mesmo artigo, continuamos dizendo: somente serão admitidas a propor perante esse juizado especial cível, perante esses juizados, as pessoas físicas que são capazes, excluídos os cessionários de direitos de pessoas jurídicas. Isso quer dizer o seguinte: somente as pessoas físicas, aquele cidadão comum que busca a sua pretensão, o seu direito, desde que ele não seja aquela pessoa que recebeu direitos de uma empresa, porque com relação à pessoa jurídica, com relação a direito das empresas, elas não podem ser discutidas no juizado especial cível. Então essa pessoa física, ela pode exercer? Pode. Ela sendo capaz, ou seja, aquele que é maior, que não tem nenhuma das circunstâncias previstas lá no Código Civil, artigo 3º ou 4º, que precise de representação, ou que não possa por si só representar-se junto ao magistrado, junto ao processo. Essas pessoas, elas vão poder, na sua capacidade, estar atuando junto ao juizado. Teve algum dessas questões previstas no artigo 3º ou 4º do Código Civil, ela não pode exercer a sua demanda junto ao juizado especial cível. Então, são essas pessoas físicas capazes, desde que não seja a sua discussão referente a um direito recebido de pessoa jurídica, direito recebidos de empresa. E ainda, poderão propor as suas ações junto ao juizado especial cível as microempresas, que aí a gente vai ver que a definição da microempresa está lá na Lei 9.841/99. Então, as microempresas também podem propor as suas ações junto aos juizados especiais cíveis. Sempre lembrando a observância dos requisitos, da competência prevista nos artigos 3º e 4º, já falado aqui, já falado por nós no nosso último encontro, referente à competência dos juizados especiais cíveis. E ainda, inciso 3º, as pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público, ou seja, ONGs, associações que não sejam empresariais, mas que sejam sociedades civis, elas também podem optar pelo procedimento dos juizados especiais civis. E as sociedades do microempreendedor, sociedades de créditos,
também são pessoas que podem utilizar do nosso procedimento. E aí, o parágrafo 2, ele vem trazer um maior esclarecimento à pessoa capaz, né? Então ele diz assim, parágrafo 2º do artigo 8º, o maior de 18 anos poderá ser autor, não precisando de assistência, inclusive para fins de conciliação, ou seja, completou os 18 anos, pode ingressar perante os juizados especiais cíveis, ok? E aí, pessoal, nós já percebemos em análise da lei que existem competências, já falamos da competência de valores, da competência de matéria, quem são as pessoas que podem provocar, que podem ingressar com processo judicial perante o juizado especial cível, que podem se valer dessa celeridade, desse procedimento mais fácil e ágil. E aí fica a questão, professor, esta lei inovou, essa lei é ótima, essa lei traz um acesso ao judiciário, mas eu preciso de um advogado para provocar, para ingressar com a ação judicial? Essa é a questão. E nós vamos perceber que o artigo 9 diz o seguinte, lembram-se daquele valor lá do inciso 1º de 40 salários mínimos? O artigo 9º, ele traz o seguinte, eu só vou precisar de advogado se eu ultrapassar 20 salários mínimos. Então, até 20 salários mínimos, a pessoa pode ir procurar o juizado especial, ingressar com a sua pretensão, ingressar com a sua ação, deduzir a sua reclamação. Passou de 20, ela vai precisar de um advogado, sim, para estar acompanhando na abertura dessa demanda, na abertura desse processo. Sendo, no caso dos 20 até 20 salários mínimos, facultada a assistência por advogados. Ainda que a outra parte esteja com o advogado, ela esteja com o advogado, ela pode optar, é uma faculdade dela, observar a existência do advogado ou não, desde que ela esteja dentro desse limite, que aí é de 20 salários mínimos, tomando cuidado para não confundirmos 40 salários, que é o limite da lei, com os 20, que é o limite para que eu não necessite do acompanhamento, da contratação de um profissional da área de direito, de um advogado. Ok? Lembrando que esse artigo traz exatamente essa questão, tá? Podemos tomar cuidado, devemos tomar cuidado para não confundirmos o limite total, que é de 40 salários mínimos, com o limite para a contratação de advogado, que é de 20 salários mínimos. Encerramos aqui mais um bloco sobre a legislação, Lei 9.099/95, que trata dos juizados especiais cíveis. Agradeço, até o próximo bloco.